Na paz do Senhor Jesus Cristo, que o dia de hoje seja daqueles dias que nós possamos estar conectados ao Pai. Que o dia de hoje seja daqueles dias em que a nossa oração ela suba muito rapidamente. Que hoje nós possamos, ao olhar a palavra de Deus, ver ela clara e cristalina como a vontade de Deus para a nossa vida. Que hoje o nosso louvor ele não saia pesado. Que hoje o nosso louvor ele suba aos céus como aroma suave. Que hoje os nossos relacionamentos de todas as ordens sejam de paz e de compreensão. Que o Espírito Santo nos conduza, porque Ele é quem nos conduz. Quando não somos conduzidos por Espírito Santo, nós sofremos uma série de influências na nossa vida. Assim começamos essa manhã. Um grande abraço para o Jair, para o João, para a Miriam, para a Dona Lina, o pessoal que vai se conectando nessa manhã, aonde nós vamos meditar no capítulo 13 de 2 Tessalonicenses. Por mais um dia, por mais um tempo, por mais momentos de conexão com o Pai, por mais momentos que a gente possa responder a sua voz. Nós precisamos responder a voz do Senhor. Quando o Pai nos chama, quando Ele nos chama, nós precisamos estar atentos para ouvir a sua voz e responder. É muito ruim quando nós ouvimos o chamado do Pai, ou a voz do Pai no nosso coração, e muitas vezes na nossa vida, nós ao ouvir a voz de Deus, nós queremos uma confirmação maior ainda. Deus vai falando conosco, e a gente, não, mas eu preciso de uma confirmação maior. Sabe por que muitas vezes a gente faz isso? Bom dia, XL, que Deus abençoe, a Zilnara, e o pessoal que começa a se conectar. Por que muitas vezes a gente custa a responder a voz do Senhor? Porque a gente tem dúvida se essa voz é de Deus ou ela é do nosso interior, é da nossa emoção. E para nós afinarmos o nosso ouvido com a vontade de Deus para a nossa vida, é necessário treinamento. Nós estarmos buscando em Deus e nos conectando com Ele. Bom dia, Eunice, que Deus te abençoe nessa manhã. E hoje, a palavra de Deus, ela soa nos nossos ouvidos como o instrumento soa ao ouvido do músico. Aquela pessoa que tem um ouvido afinado para a música, ela entra num ambiente, uma música está sendo tocada, e se houver uma nota diferente, se a voz está fora de tempo, se ela não estiver dentro da melodia, aquela pessoa sente no seu ouvido que alguma coisa está fora do padrão, fora do tom. E a nossa conexão com Deus nos dá também, quando ouvimos da palavra de Deus, nós sabemos que a conexão, ou a afinação, ou aquela palavra, ela vem de Deus para o nosso coração. Eu espero que você esteja muito aberto para receber uma porção de Deus nessa manhã, assim como eu estou. Nós vemos de dias onde o Senhor tem manifestado a sua glória, e a glória do Senhor tem nos envolvido. No capítulo 2, no capítulo 3 de 2 Tessalonicenses, que é o último capítulo dessa carta, que Paulo, ele fala de 3 coisinhas básicas aqui. Ele começa falando, pedindo oração aos irmãos, ou seja, a necessidade que nós temos de nos ajudar uns aos outros em oração. A necessidade que nós temos de colocar aquelas pessoas que nós amamos, os nossos amigos. Jesus nos fala, a palavra nos fala de orar até pelos inimigos. Mas nós temos uma dificuldade, às vezes, muitas vezes, de levantar nossa oração até mesmo para os nossos amigos, pelos nossos irmãos. Então é um tempo de nós sermos humildes e saber que nós precisamos uns dos outros em oração, na batalha espiritual. E Paulo começa escrevendo assim: irmãos, orai por nós, porque a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também entre vós, para que sejamos livres de homens perversos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, a qual vos confirmará e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor, não só fazeis, mas fareis o que vos mando. Ore o Senhor, encaminhe os vossos corações no amor de Deus, na constância de Cristo Jesus. Paulo, ele pede oração por si, pela sua equipe, que ali estava formada naquele momento por Silas e por Timóteo, quando escrevia a carta, e pediu oração por eles, para que possamos ser livres do homem perverso e mau, porque a fé não é para todos. A fé
é como as pessoas veem muitas vezes como uma mercadoria, alguma coisa que possa ser explorada. Você já falou a expressão boa fé? Quando você é enganado, você usa uma expressão assim: ah, mas eu agi de boa fé. Ou seja, eu coloquei a fé, eu confiei. A boa fé não é a boa fé é no Senhor Jesus Cristo, mas a nossa boa fé é a confiança que nós depositamos. Então, quando alguém é enganado, ele foi. Quando uma pessoa age, tem uma expressão que você conhece. Quando uma pessoa age com más intenções, se usa uma expressão: fulano agiu de má fé. O que quer dizer agir de má fé? É mal intenção. É uma pessoa mal intencionada. E quando se fala em fé, nós temos que distinguir o que é a boa fé e o que é a má fé. Isso não é só nos nossos relacionamentos diários. Quando a gente vai buscar em Deus, nós precisamos fugir daquelas pessoas que agem de má fé. Porque a pessoa que age de má fé, ela esconde alguma coisa no seu coração e quer demonstrar alguma coisa que não sente. Bom dia, Daiane, que Deus te abençoe. Todo o povo de 68. Então, nós sabemos que existe, de acordo com o que nós falamos diariamente, a boa fé e a má fé. E Paulo está falando para nós nos guardarmos do homem mau e perverso. Ele usa a expressão homem, mas pode ser mulher, né? Alguém que muitas vezes usa de má fé. Quem sabe você já foi em algum momento da tua vida, ou quem sabe até hoje, está sofrendo consequências de pessoas que agem de má fé com você. Ou seja, pessoas que não expressam aquilo que sentem, mas são perversos nos seus relacionamentos. A palavra perversos, ela parece que tem uma conotação maior. É alguém que fere, alguém que machuca, alguém que tem uma certa crueldade com alguém. Mas a gente sempre lembra da crueldade física, né? De alguém que bate em alguém, de alguém que tortura, que machuca, Mas a perversidade que Paulo está falando aqui não é só da agressão ao corpo físico, mas uma perversidade espiritual, que as pessoas usam espiritualmente. E Paulo está chamando a atenção e pedindo oração para que eles sejam guardados do dia mau, do dia perverso. Bom dia, Bruno, Dona Ercília, que Deus abençoe em nome de Jesus. Estamos falando de 2 Tessalonicenses capítulo 3. E a partir do versículo 6, Paulo começa uma advertência contra a ociosidade. O que é ociosidade? É não ter nada para fazer ou não querer fazer nada. É não contribuir com nada. A ociosidade é você começar o dia e não saber o que você vai fazer naquele dia. E você vai ficar prostrado. A ociosidade não quer dizer apenas você ficar na cama ou ficar sentado. A ociosidade pode fazer parte da nossa vida quando nós não contribuímos para nada. Quando a pessoa está ociosa, ela não está contribuindo com nada. E Paulo está escrevendo sobre a advertência contra nós sermos ociosos, ao nós sermos desocupados, ou nós não temos uma ocupação. E às vezes, quando se fala isso no reino espiritual, não é que a gente tem, às vezes nós podemos ter na nossa vida pessoal, profissional, atividades muitas, a gente está cheio de compromisso, cheio de coisa para fazer. Mas nós somos ociosos espirituais. Há pessoas que trabalham o dia todo, que têm 8, 10 horas de trabalho, compromissos, amigos, sair, passear. Essa pessoa, no ponto de vista humano, Pastor Jorge, Jurema, todo o pessoal que vai se conectando, essa pessoa, não é considerada ociosa, é uma pessoa ocupada. Mas no reino espiritual, se a pessoa não contribui com nada do amor de Jesus, para ajudar pessoas, para levar o evangelho, para de alguma maneira se envolver espiritualmente, essa é uma pessoa ociosa. Quando a gente tem um grupo de pessoas numa igreja, numa congregação, existem pessoas que são ociosas espiritualmente. Às vezes as pessoas que têm muita atividade, são cheias de atividade na sua vida pessoal, mas espiritualmente estão ansiosas porque não produzem. Elas não fluem nos dons, não são usadas por Deus, não querem, na verdade, ser usadas por Deus, porque Deus já preparou elas, já deu a ferramenta necessária para cada um, para que a gente use. Quando nós chegamos num ambiente de trabalho, às vezes mais propriamente, numa obra, na construção civil, e onde há um canteiro de obras, tem várias e várias pessoas trabalhando. Tem alguns com pá, outros com enxada, outros com outros instrumentos. E tem no meio daquele grupo, às vezes, uma pessoa que está ociosa, ela não está sem fazer nada, ela está ali, ela faz parte do grupo. E tem alguém que está trabalhando bem mais.
Paulo está falando que no meio do corpo de Cristo nós devemos fugir da ociosidade espiritual. Bom dia, Dani, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Paulo está falando aqui para nós fugir da ociosidade, ou seja, nós... Sabe aquelas pessoas bem dispostas? Tem pessoas que são bem dispostas, assim, nas suas atividades gerais. É aquela pessoa que chega num ambiente, às vezes num lugar, numa festa, numa reunião de amigos, e ela chega e pergunta: o que eu posso fazer para ajudar? Eu queria fazer alguma coisa. É aquela pessoa que chega e tem 2, 3 pessoas varrendo, e assim, me dá uma vassoura que eu quero varrer também. A pessoa que ela produz, ela está ativa, e ela não se sente bem parada. Ela está sempre pensando em alguma coisa que ela pode produzir. Isso aí na nossa vida pessoal. Mas na nossa vida espiritual não é diferente. Nós temos muita coisa para fazer. Um dia Jesus disse assim: olha, orai, porque a seara é grande e são poucos os ceifeiros. Orai para que o Senhor mande mais ceifadores, ou mande mais obreiros para a seara. É um tempo em que nós temos que sair da ociosidade. Tem gente que muitas vezes com o tempo, a ociosidade ela nos acomoda, ela nos dá uma preguiça espiritual. Tem pessoas que gostam muito de serem servidas de todas as maneiras e que abandonaram o desejo de servir. Nós precisamos disso na nossa vida, porque é isso que nos torna vivos espiritualmente. Então, versículo 6 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses: Mando-vos, irmãos, em nome de Jesus, que vos apartais de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que recebestes. Andar desordenadamente é uma pessoa que não tem uma linha, não tem uma conduta. Ele um dia está assim, outro dia está de outro jeito. Há uma desordem. A ordem é todas as coisas indo para o lugar. Uma coisa, quando você coloca a tua casa em ordem, você chega: olha, hoje eu vou colocar minha casa em ordem. Você começa a arrumar a cozinha, o quarto, a sala e botar as coisas nos seus devidos lugares. Uma casa que está em desordem, você não encontra nada. Uma pessoa que vive em desordem, ela não contribui com a nossa vida. E Paulo diz assim: apartai-vos de todo irmão que anda desordenadamente. Uma pessoa que anda sem ordem na sua vida, e ela não quer colocar ordem na sua vida, porque tem aqueles que estão em desordens, porque estão perdidos, mas eles querem muito colocar ordem, colocar direção na sua vida. E tem pessoas que não querem isso na sua vida. Eles querem a graça de Deus, querem o poder de Deus, querem os benefícios do Senhor, mas não querem colocar ordem na sua vida. E Paulo está dizendo para nós fugirmos das pessoas desordenadas. Porque vós mesmos sabeis se devemos imitar para que não nos portamos desordenadamente entre vós. Ele usa outra vez a expressão desordenadamente, sem ordem, sem um padrão, sem limites na sua vida. E aqui Paulo ele toca nisso quando se fala em pessoas ociosas. Uma pessoa que tem ordem no seu coração espiritual, ou seja, que anda ordenadamente, ela não parará, ela continuará, embora as dificuldades. Embora as dificuldades, nós precisamos avançar, amados. Avançar é o nome da palavra, aliás, que nós precisamos para esse dia, que nós aprendemos aqui. O contrário de estar ocioso é avançar, é agir, é nos movimentarmos. E aí ele continua dizendo, versículo 8, e uma palavra que eu sempre guardei muito no meu coração, diz assim, ó, versículo 8 do capítulo 3 de 2 Tessalonicenses: não comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor e fadiga trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos direito, mas para vos dar a nós mesmos esse exemplo, para que vocês nos imitem. Porque quando ainda estavam convosco, isto vos mandamos: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porquanto ouviste se alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia, esses tais, porém, ordenamos e exortamos por o Senhor Jesus que trabalhem sossegadamente e comam o seu próprio pão. Vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Aqui Paulo começa a entrar num assunto bem interessante, e ele está falando muito de ordem e desordem, de pessoas que andam desordenadamente. E ele usa uma expressão aqui no versículo 8: nem comemos de graça o pão de ninguém, antes com labor, trabalho e fadiga, trabalhamos noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós.
Bom dia, Elza Maria, que Deus te abençoe. Então o que Paulo está dizendo, que para nós dar exemplo às outras pessoas, eu não posso pregar para você sobre você sair da ociosidade se eu for uma pessoa ociosa. Eu não posso dizer para você, olha, trabalhem, produzam, sejam bênção nas mãos do Senhor, e eu ficar parado assistindo isso. A ociosidade, ela não pode estar no coração de um pastor, de um líder. Ele não pode ser uma pessoa ociosa, ele tem que ser uma pessoa que busca ocupação espiritual para a sua vida, porque há muito para ser feito. Há muitas pessoas para ser alcançadas, para ser cuidadas, para ser tratadas, para ser levadas ao seu destino profético, porque cada um de nós tem um desenho profético na sua vida. E é muito bom nós pregarmos sobre isso. Eu subi no altar, eu vi e falei, olha, meus amados, você tem um destino profético, você tem um desenho profético, Deus preparou o melhor para a tua vida. Mas quando eu levo essa palavra, eu tenho que levar já a solução. Eu tenho que dizer, olha, João, agora você tem um destino profético, e venha comigo, porque eu vou te ajudar a te conduzir nessa caminhada. O trabalho de qualquer um, você, meu, como líder espiritual que somos, o Senhor nos chamou por cabeça e não por cauda, é conduzir pessoas que estão desordenadamente andam. Quem fala isso é Paulo. E ele fala de dar o exemplo no trabalho, na labuta diária. E ele fala, versículo 11, porque ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente. Mais uma vez, se você lê, eu tenho certeza que você vai ler o capítulo 3, nos seus 18 versículos, se na tua tradução da tua Bíblia não aparece 3, 4, 5 vezes a palavra andar desordenadamente. Ou seja, Paulo aqui está escrevendo para fugir da ociosidade, fugir da desordem. E ele fala de trabalhar, de produzir. Ele fala de que andam não trabalhando, antes intrometendo-se na vida alheia. Porque a pessoa ociosa, que não tem afazeres, normalmente ela se ocupa demais com as coisas que estão à sua volta. Ela olha demais para a vida das pessoas, e quando a gente olha para a vida das pessoas, a gente vai encontrar sempre defeitos. Quando a gente olha para a nossa vida, se a gente olhar com um olhar sincero, sempre teremos coisas para melhorar. Só que tem um detalhe, quando nós olhamos para nós conseguimos melhorar a nossa vida, porque nós temos o comando da nossa vida, nós temos a chave da nossa existência que Deus nos deu, chama livre-arbítrio, de nós tomarmos decisões e nos aprofundarmos nisso. Porém, quando nós observamos a vida dos outros, os demais que estão à nossa volta, não importa quem sejam, os irmãos, as pessoas que estão à nossa volta, nós não temos a chave da vida dela, nós não temos dominamos o livre-arbítrio dela. Portanto, a primeira preocupação que Paulo está falando não é cuidar da vida alheia, mas cuidar da nossa própria vida, primeiramente, ou acima de tudo. E ele tem alguma coisa interessante quando ele diz assim no versículo 10: se alguém não trabalhar, também que não coma. É claro que você sabe que ninguém pode viver sem comer, sem alimento, sem roupa, enfim, toda a estrutura que a gente precisa para viver. Enquanto eu não trabalho e fico ocioso, alguém está pagando um preço para mim. Alguém está trabalhando por mim. E eu não posso me esconder atrás do Evangelho para ser sustentado pelos outros. Eu preciso produzir e trabalhar. Paulo fazia isso. Eu faço isso. E não cai nenhum pedaço, ao contrário, nós saímos da ociosidade. Nós produzimos não somente no reino, mas nós demos exemplo com a nossa atividade, com o nosso trabalho, com a nossa disposição de trabalhar e produzir e ganhar o nosso sustento disso. E ele tem algo, diz assim no versículo 12: esses tais, porém, ordenamos e exortamos no Senhor Jesus, que Cristo, que trabalhando sossegadamente como o seu próprio pão. Se você precisa, amados, de uma provisão financeira de Deus, de uma resposta de Deus, eu tenho certeza que Deus vai abrir a porta para você. Mas Ele vai abrir uma porta de trabalho, de atividade. Não importa se é uma atividade pessoal tua, autônoma, ou enfim, ou se você vai trabalhar como funcionário de alguém. Mas eu tenho certeza que se buscarmos em Deus, Ele abre portas para nós. Mas nós vamos ter que, a partir dessa porta, uma porta de trabalho. Não é uma porta de ociosidade. Quem procura uma porta de ociosidade não vai encontrar no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de movimento, de trabalho, de luta. Um dia disse Jesus: meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. Quem está falando isso é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, nós temos que fugir da ociosidade, ocupar a nossa vida. Eu sei que as pessoas muitas vezes elas não trabalham fora, mas às vezes a mulher, a irmã,
ela tem muitas atividades, cuidar dos seus filhos, da sua casa, manter todas as coisas, e ela não é uma pessoa ociosa. Ela contribui com sua família de várias formas, dando respaldo, dando ajuda, enfim. Na verdade, o grande segredo de uma igreja para que ela seja abençoada é que nós tenhamos poucas pessoas ociosas e muitas pessoas produzindo, dispostas a produzir. Muitas vezes, quando no nosso convívio diário com a nossa igreja, nós estamos sempre abertos àquelas pessoas que chegam e dizem assim: olha, pastor, eu quero ajudar. E eu abro um sorriso e digo: eu preciso de ajuda. Amém? Não posso colocar alguém para o final da fila porque ele está chegando, porque ele é mais alto, mais baixo, porque é isso, porque é aquilo. Nós precisamos de mão de obra. O reino de Deus precisa de mão de obras. E graças a Deus por pessoas que se levantam e dizem: eis-me aqui, o que eu posso fazer para ajudar no reino? Eu sei que eu estou falando com algumas pessoas que estão se sentindo ansiosas nessa manhã, que gostariam de produzir mais, de ajudar mais, de fazer alguma coisa a mais. E a primeira coisa que o inimigo coloca no nosso coração para nos manter ociosos é assim: olha, tu não tem condições, você é um pecador, você ainda precisa melhorar muito, há outras pessoas melhores que você. E ele dessa maneira nos torna pessoas ociosas e que não produzem no reino. E Paulo está falando isso aqui, nesse final de carta, da segunda carta aos Tessalonicenses. E algo que ele de vez em quando Paulo repete novamente, mas aqui no versículo 13 ele diz assim: vós, porém, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Quando nós trabalhamos, saímos da ociosidade, nós temos alguma coisa que é cansaço. A ociosidade, ela muitas vezes não nos traz cansaço físico, emocional, porque a gente está parado mesmo. Como é que a gente vai cansar se a gente está parado? O trabalho, a atividade nos traz cansaço, mas também traz da parte de Deus um renovo para a nossa vida. Eu vou encerrar falando de duas coisinhas. Eu sei um grupo de pessoas que está me assistindo, que vai me assistir. Em qual você se encaixa na tua vida espiritualmente? Não estou falando na tua vida pessoal. Na tua vida espiritual, você é uma pessoa ociosa ou você se considera uma pessoa ativa espiritualmente? Se você está ocioso, é um tempo que Deus te chama para sair da ociosidade. Procura o teu líder, procura o teu pastor e diz assim: olha, eu estou aqui para ajudar. Mas aquele que está nessa disposição, ele não vai escolher o que ele quer fazer, né? Assim, ó, eu vou ajudar, ou eu vou procurar. Quando você sai para procurar um trabalho e leva o teu currículo na atividade profissional, você não chega e diz assim: olha, eu vim aqui, eu só aceito se for trabalhar de gerente, de chefe, de diretor, porque eu já vou dizendo para você o seguinte: eu tal dia, tal hora eu não posso, horário de X eu não posso. Porque a pessoa que está disposta a trabalhar, ela se coloca à disposição. Que Deus possa tocar no nosso coração, na nossa vida, a cada momento. E por outro lado, já tem pessoas que não são ociosas, pessoas são ativas. Eu vou falar com outro grupo de pessoas que estão ativas, mas que estão cansadas. Se você é daquelas pessoas que tem sido ativo no reino, mas tem se cansado, você está cansado das coisas que você faz, cansado porque você não é reconhecido, cansado porque as coisas não são exatamente como você quer. Eu quero dizer que o nosso renovo é Deus na nossa vida. Jesus Cristo, Ele nos renova a cada dia, Ele nos levanta a cada dia, e há um tempo preparado para a tua vida, há um tempo aí onde você está. Um tempo atrás alguém chegando na nossa igreja conversou comigo: pastor, eu queria muito ser usado no reino, porque eu já fui líder disso, fui líder daquilo, fui líder daquele outro, e eu estou parado, eu não estou trabalhando. E essa pessoa trabalhava num determinado lugar, e eu digo: bora, mas por que você está parado espiritualmente? Lá no teu trabalho eu sei que tem uma série de pessoas que precisam de Deus. E aquilo incomodou um pouco ela, porque na verdade ela queria um cargo. E das piores coisas que nós temos nas nossas igrejas é os cargos. Os cargos fazem parte de uma instituição humana. Na instituição humana, você tem cargos, tem membros, tem pessoas que têm mais tempo, menos tempo.
Na instituição, os cargos fazem parte do processo. Só que a Igreja de Cristo ela não é uma instituição, é um organismo. No organismo não existe cargos, existe funções. No organismo existe funções desenvolvidas por cada um dos membros de um corpo. E nós devemos produzir de acordo com a função que nós encontramos no reino. E a função nós encontramos em Cristo. Nós não precisamos ter uma carteirinha, ter um nome, ter um título para nós nos movermos nisso. É isso que Paulo estava escrevendo nessa manhã. Eu espero que o Espírito Santo tenha trabalhado bastante na tua vida. Ele falou na necessidade de nós orarmos muito para vencermos os perversos, os maus, para nos guardar do maligno. E devemos confiar somente no Senhor e andar no amor de Deus. E depois ele fala muito numa advertência contra a ociosidade, quanto a essa questão de nós ter prazer em trabalhar, de nós nos colocar à disposição para trabalhar para o Senhor, de nós estarmos dispostos, sermos ativos, não importa a idade. Às vezes tem jovens que já vivem cansados, às vezes tem pessoas de mais idade que são muito dispostas. Mas eu não estou falando isso da disposição física, eu estou falando da disposição espiritual. A disposição espiritual, ela nos levanta no reino dos céus, nos torna ativos no reino dos céus. Então vamos orar nessa manhã, encerrando a leitura de 2 Tessalonicenses. Amanhã, 11h30 da manhã, nós vamos para a primeira carta de Paulo a Timóteo. E as duas cartas de Paulo a Timóteo, elas trazem muito ensino, porque Timóteo era um discípulo de Paulo, era um jovem. E Paulo, ele ensinava, ele sentava com Timóteo, ele ensinava os preceitos e conceitos e como deveria ele se mover no reino dos céus como ministro do Evangelho. E a partir de amanhã nós estaremos nessa carta de Paulo a Timóteo. Vamos orar nessa manhã que toda a ociosidade caia por terra. Vamos repreender todo o espírito de ociosidade, de preguiça mental, física ou espiritual. Sabe, tem pessoas que têm uma moleza no corpo assim, não é só no corpo físico, meio na alma, já levantam meio cansados. Estão pela manhã esperando que chegue o final do dia, ou como o dia de hoje, que é quinta-feira, esperando que chegue o sábado para descansar, o domingo. Não esqueça da palavra de Jesus, meu Pai trabalha todos os dias e eu trabalho também. E Paulo escreveu aqui, se você ler nesse 3º capítulo, se você não quer trabalhar, tudo bem, mas não coma também. Então, vamos nos levantar em nome de Jesus para que possamos trabalhar, produzir e ser recompensados a cada dia pelo Senhor com sua presença. Oramos a Deus. Senhor, que possamos no teu reino, Senhor Jesus, estarmos tão envolvidos e tão conectados e tão mergulhados nele, que a tua doce presença, o teu Espírito Santo, que as cadeias do inferno não tenham autoridade, que toda indisposição, que todo cansaço, que toda vontade de ficar prostrado caia por terra. Eu estou vendo em nome de Jesus pessoas se levantando espiritualmente nessa manhã. Eu vejo pessoas levantando-se, estavam prostradas há algum tempo, pegando a sua ferramenta, a sua capa, pegando as suas armas e indo para a batalha. O Senhor chama todos, no exército do Senhor não tem ninguém que possa estar na reserva, alguém que possa estar na retaguarda. O Senhor chama todos os seus nesse tempo para uma batalha, para uma guerra espiritual, para as disputas diárias espirituais. E em nome de Jesus repreendo todo o espírito de ociosidade, de preguiça, de acomodação. Em o nome de Jesus, de passividade. Em o nome de Jesus, levanta, sacode espiritualmente aquele que se encontra cansado, porque ele tem trabalhado, mas se encontra cansado. Há pessoas, Senhor Jesus, que nesse tempo dizem, mas eu já trabalhei demais, é tempo de parar. E eu digo em nome de Jesus, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, que é tempo de avançar, é tempo de trabalharmos, é tempo de produzirmos, é tempo de vencermos a Satanás todos os dias, até que Tu venhas. Entregamos esse tempo a Ti, eu clamo a Ti por resposta, por milagre, por cura, por libertação e por provisão financeira, e que todos sejam alcançados, e que não falte portas de trabalho, quer seja na vida profissional ou no ministério para cada um. O Senhor tem preparado o melhor para a nossa vida. Dá ânimo e disposição, faça com que nós possamos produzir no Teu reino, em nome do Senhor Jesus. Amém? Olhe por teu, sabe como é que você deve sair da ociosidade? Olhe para a tua volta, na tua vida. Olhe simbolicamente na tua volta e veja quantas coisas precisam ser feitas. Quantas coisas nós precisamos fazer
E nós estamos aqui parados, emburrados por causa de uma coisa ou de outra, ou ficamos reclamando, ou ficando olhando para dentro de nós mesmos. Quantas coisas tem para a gente fazer? E a gente prostrado, parado, sentado, deitado, à espera de que alguém venha e faça. Tem coisas que Deus colocou na tua mão para que você faça. Ele não vai mandar outra pessoa fazer, é você mesmo. Então, em nome de Jesus, que você seja bênção na tua família, na tua casa, na tua rua, no teu trabalho. Aí onde Deus te colocou é para você agir, para você se levantar. Não é para eu fazer, é para você fazer. Então, nós possamos receber essa porção de Deus e a cada dia nos levantarmos em o nome de Jesus e sermos muito ativos. E Deus dá saúde e disposição para aquelas pessoas que estão dispostas a se levantar. Amanhã, 11h30 da manhã, nós voltamos com a primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje, quinta-feira, às 20 horas, nós estamos reunidos aqui na Santos Dumont 552. Hoje, quinta-feira, é dia do nosso culto. Tem online, tem presencial, se você quiser participar ou assistir, participar presencialmente ou assistir pelo Facebook. Que Deus te abençoe e te guarde, te dê um dia muito abençoado, de muita atividade, de muitas coisas para fazer, e que você se sinta bem com isso. Que você não esteja atribulado. Porque tem pessoas que têm uma série de coisas para fazer e ficam atribuladas com aquilo, que isso não seja tribulação para a tua vida. Que a toda atividade seja bênção e que você seja uma pessoa disposta, ativa e no reino de Deus e todos os dias na tua vida. Que Deus te abençoe, na paz do Senhor Jesus.